Exclusivo. Vítimas de um dos maiores escândalos sexuais do país quebram o silêncio depois de 22 anos. Homens abusados quando eram garotos revelam o que se passava no consultório do médico Eugênio Shipkevich. É o novo episódio da série Doc Investigação, já disponível no Play Plus. A minha primeira consulta deve ter sido por volta de 14 anos, 13, 14 anos. Mas o abuso ocorreu quando eu tinha 15 anos. Ele me avisou que eu seria anestesiado, né? Se eu ficasse tranquilo, mas que esse medicamento poderia causar alucinações. 2 homens, 2 vítimas de um crime, cometidos pelo mesmo médico. Eu lembro de ficar meio grogue, meio tonto assim, e já não lembro mais de nada. Depois eu só me lembro de vultos, né? Eu via vultos assim, dele nu na sala. Ele é Eugênio Shipkevich, um profissional respeitado, especialista em jovens e adolescentes, mas que dopava e abusava de pacientes dentro do consultório. Como ele tinha dito que eu poderia ter alucinações, eu fiquei me perguntando se era verdade aquilo, né? Alguma coisa no meu corpo me incomodava e me denunciava que alguma coisa de muito errado estava acontecendo e tinha acontecido. Anos depois, o passado e a verdade vêm à luz. E mostram que os fantasmas eram reais. Este homem, identificado como Eugênio Shipkevich, de 47 anos, médico, formado pela USP, especializado em pediatria, é acusado de pedofilia. Fitas mostram ele com adolescentes. 35 fitas de vídeo encontradas em uma caçamba de lixo nos Jardins, bairro nobre de São Paulo, mostravam a série de abusos. Ainda não estou sabendo exatamente do que se trata. Era a descoberta de um dos maiores crimes de violência sexual do Brasil. Você vai permanecer calado? Você acha que o silêncio é a melhor defesa? O Eugênio, ele era uma pessoa renomada, uma pessoa de destaque no meio, uma pessoa que dava muitas palestras. Ele tinha livro que era livro de referência na USP. Nos vídeos gravados por Shipkevich, o roteiro se repetia. Ele aplicava sedativos em crianças e adolescentes. Depois, abusava sexualmente deles. Quando eu começo a ver os vídeos, a média dos adolescentes era assim, entre 13, 14, 15 anos, 16 anos. E sempre meninos, não haviam meninas. O garoto mais novo tinha 11 anos. Apesar de tanto tempo que eu já tinha na época de polícia, de atividade, quando você vê assim, criança sendo manipulada, olha, foi difícil, viu? São mais de 30 meninos nas fitas. Foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira. As vítimas do médico Eugênio Shipkevich são hoje homens adultos. Só agora conseguem falar sobre a violência que sofreram, mesmo assim, sem mostrar o rosto. Eu estava em casa quando passou a reportagem, né? E tinham achado umas fitas de um médico, né? Que abusava dos seus pacientes. E aí, quando eu vi era ele. E na hora que eu vi a reportagem, eu falei, realmente aconteceu. Não era alucinação da minha cabeça, não. Eu conheci o Eugênio Shipkevich no Hospital da Criança, no Morumbi. Fui até lá com minha mãe, né?
Ele pediu alguns exames. Logo depois, a gente retornou com o resultado desses exames. E ele falou que precisava fazer um outro exame que seria complicado de fazer lá, nesse hospital. Teria que ser uma sala preparada, climatizada. E aí ele se dispôs a estar permitindo que a gente fizesse lá na clínica dele, sem custo algum. Eu lembro de ter sentado numa poltrona e depois não me lembro de mais nada, assim. Eu apaguei. Pô, quando eu acordei, ele já estava vestido, né? Ele agiu normalmente. Eu fiquei um bom tempo me perguntando se isso que eu vi lá, se era verdade ou se era coisa do medicamento, coisa da minha cabeça. Não... Inclusive, minha mãe mesma, eu nunca contei para ela sobre isso, né? A vítima da fita 15 tem hoje 43 anos. Eu tive a certeza quando a imagem foi veiculada. Como você se sentiu? Eu não consigo nem explicar como eu me senti na época. Eu me senti muito mal. Mas aí eu quis ir até a delegacia para que ele fosse preso o mais rápido possível. Segundo a investigação policial, as fitas registraram no mínimo 12 anos de abusos por parte de Eugênio Shipkevich. Nem todas as vítimas foram identificadas. 10 constam na denúncia apresentada à justiça. Olá, tudo bem? Prazer. Prazer. Thaís Furlan. Seja bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade. Obrigada. O que te fez criar coragem para falar agora? Eu acho que cada vez que a gente fala, a gente trabalha um pouquinho mais dentro da gente. A dor. E isso ajuda a gente a curar. Na época, eu não contei nem para mim mesmo. Eu escondi o que tinha acontecido lá no fundo do meu inconsciente. Eu apaguei, eu suprimi, eu recalquei, essa é a palavra correta, tudo o que tinha acontecido. A vítima da fita 33 é o caso mais antigo no processo. O abuso ocorreu em agosto de 1990. Eu acho que, assim, é uma das coisas mais difíceis de quem sofre uma violência. Além da dor toda que tem, de você ter que, entre aspas, se expor de uma forma legal. Se expor de ir numa delegacia. A gente tem reações físicas, né? Lógico, né? Dores de barriga, diarreias, boca seca, suando, tremendo. Até hoje, de tocar nesse assunto, esses sintomas voltam, né? Eu tive mãe desmaiar, assim, passar muito mal, pai. Eles andavam no corredor, assim, da delegacia, pondo a mão na cabeça e dizendo: não, isso não aconteceu com meu filho, não pode ser, isso não é verdade. A primeira tentativa de prestar depoimento não deu certo. Nervoso, ele foi aconselhado a voltar para casa. Quando eu fui pela segunda vez com a minha mãe, eu consegui depor. E aí, os investigadores me mostraram, falaram, né, que existiam algumas fotos e para ver se eu me reconhecia em alguma das fotos. Me mostraram várias fotos que eram imagens congeladas das filmagens, né, que ele fazia. E eu me reconheci em uma delas. Eugênio Shipkevich foi condenado a 114 anos de prisão. Foram 12 acusações de atentado violento ao pudor. Na época, era assim que o Código Penal se referia ao que hoje conhecemos como estupro de vulnerável. Ele está preso há 21 anos. Ele foi condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância. Nós pedimos uma entrevista. O médico aceitou nos mandar uma carta. Sorocaba, 1/6/2023. Prezada senhorita Thaís, respondo a sua carta que recebi em 30/5/2023. Como a senhora bem observou, o que eu disse 20 anos atrás, sob o impacto da condenação exorbitante e seguindo a orientação dos advogados da época, não reflete a verdade factual
nem o meu pensamento atual. As revelações dessa carta. Aquele assume o crime. Mais detalhes dos abusos de Eugênio Shipkevich estão no novo episódio da série documental Doc Investigação, que já está disponível para assinantes do Play Plus.